Bomedipi, bomedipi, nai no aiete. Bomedipi, Muito bem. Vamos conhecer agora outro conceito, o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Denota a maneira pela qual um grupo, identificado por sua particularidade cultural, constrói uma imagem do universo que favorece a si mesmo. Nossa, que é isso? Por isso que eu falei para vocês que cultura, se a gente não sabe definição de cultura, como que a gente interpreta a cultura? Goethe de novo. A gente analisa a cultura, a gente não consegue entender. Então, o que é o etnocentrismo? É você se colocar no centro daquilo. A minha cultura é a melhor. Eu sou a melhor de tudo, faço tudo melhor e o resto é resto. Vocês podem estar pensando assim, ué, mas todo mundo é etnocêntrico? Sim, todo mundo tem o seu etnocentrismo, todas as culturas têm seu etnocentrismo, com certeza, mas um mais exacerbado do que os outros. Em qualquer cultura que a gente vá, claro, se eu sou daquela cultura, eu vou achar que aquela minha cultura aqui tá certa. Lá eu sei comer direito, do jeito deles, lá eu sei caminhar, eu sei fazer tudo de acordo com a cultura da qual eu estou inserida. Então, existe sim um etnocentrismo que você tem de cultura para cultura. Então, vamos voltar ali. Lá ela fala universo que favorece a si mesmo. Compõe-se de uma valorização positiva do próprio grupo e uma referência aos grupos exteriores marcada pela aplicação de normas do seu próprio grupo, ignorando, portanto, a possibilidade do outro ser diferente, sendo baseado numa preferência que não encontra uma validade racional. O etnocentrismo é encontrado em diferentes graus em todas as culturas humanas. Então, a gente vê, mas ele come grilo lá não sei aonde. Bom, mas você come grilo. Mas o pessoal come miolo de vaca aqui na nossa cultura e tudo bem. Entende? Para eles falam, nossa, ele come miolo de vaca como um bolinho e eu como grilo e por que eu tô errado? Gente, mas a gente come tantas outras coisas, né, que são diferentes, é isso que ele está falando. Por isso que o etnocentrismo existe em todas as culturas de maneira diferenciada. Agora, o patamar maior, principalmente no período da colonização, foi o etnocentrismo europeu, que aí a gente tem um nome definido que é o eurocentrismo. Então, tudo a partir desse processo europeu é que é melhor. Então, as nossas referências são sempre, porque na Europa é assim, na Europa é assado. Né? Ainda nós temos esse crivo de colonizados muito sério com relação a isso. Né? Então, tudo europeu é melhor do que o do brasileiro e dos povos colonizados. Então, você tem dentro do etnocentrismo, né, você tem também a questão do eurocentrismo, que vigorou e ainda vigora ainda hoje. Tá? Então, recapitulando, o etnocentrismo é aquilo, você colocar a sua cultura, as suas coisas no centro e preterir a outra. A grande chave aí da discussão é você não pode preterir a outra porque ela não é inferior à sua, ela só é diferente. Você pode não concordar com o meu grilinho, mas até ir lá e falar, você não vai comer grilinho, por que não pode? Entende? E eles que têm que ver aí como é que funciona e como é que ele vai parar de comer cultura. Então, essas são as discussões do que é um etnocentrismo. Outro grande conceito que a gente vai ter que discutir ao longo, nós vamos falar direto e reto sobre isso, é discriminação e preconceito, que são duas coisas diferentes que a gente usa e não sabe determinante disso daí. Então, olha aqui, a discriminação é originada em um preconceito. Se você preconceito é preconceito, ou seja, você faz um preconceito de alguém ou de alguma coisa, tá? Então, retomando, a discriminação é originada em um preconceito e por isso estes dois conceitos, apesar de estarem relacionados, são distintos.
O preconceito não pressupõe o ato de tratar diferentemente uma pessoa. Pode simplesmente fazer parte de uma estrutura mental. A discriminação é fruto desse preconceito, a concretização dessa forma de pensamento. Então, veja bem, você pode ser uma pessoa preconceituosa em várias coisas, tá? Ai, que horror! Aquela gordinha andando de mini blusa mostrando a barriga. Isso é preconceito, né? Qual o problema dela andar com a barriga? Agora, se você chegar e falar assim, mandar a menina botar outra roupa para entrar em determinado lugar, isso já é discriminação. Você está discriminando ela por quê? Não até porque a roupa dela tá curta, hein? Mas é porque ela é gorda, porque se ela fosse bonita, tá, esse negócio todo, tá? Então, o que que é? A discriminação é você pôr em prática o seu preconceito. Mas a gente tem muitas atitudes preconceituosas que a gente nem se percebe. Então, por isso que a gente tem que estar se policiando a todo momento, tá? Então, retomando, a discriminação e o preconceito, eles estão interligados. Mas a discriminação é quando você põe em prática o seu preconceito. Bom, o outro que é extremamente importante, que nós vamos fazer aí uma fala só sobre ele no próximo curso, na próxima aula, é a questão do racismo, né? Então, o que constitui o racismo? Ele constitui um processo de hierarquização, exclusão e discriminação contra um indivíduo, ou toda uma categoria social que é definida como diferente com base em alguma marca física, externa, real ou imaginária, o qual é ressignificado em termos de uma marca cultural interna que define padrões de comportamento. Ora, aí a gente já vai falar direto na questão do negro. Entenda-se que esses conceitos, a gente fala, eu já comentei isso, a gente fala constantemente, mas eles estão tão intrínsecos, né? Estão tão interligados um no outro que a gente não se apercebe. De novo, isso que eu estou falando para vocês, a gente só vai tomar conta que a gente é preconceituosa quando a gente parar para pensar em algumas atitudes, porque tem atitudes que a gente faz que é tão introjetada na nossa cultura que, uau, a gente não se apercebe que a gente é preconceituosa ou pode até fazer uma discriminação, né? Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Um conceito muito importante em relações étnico-raciais, né, a questão da etnia, da identidade étnica e etnicidade. Então, o que a gente entende por etnia? Qual é uma das definições de etnia? Tá? Etnia é um grupo possuidor de algum grau de coerência e solidariedade, composta por pessoas conscientes, pelo menos em forma latente, de terem origens e interesses comuns. Um grupo étnico não é mero agrupamento de pessoas ou de um setor da população, mas uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente relacionadas por experiências compartilhadas. Então, a etnia tem toda uma experiência vivida, né? Tem todo uma cultura dividida, tem todo um aceitamento, né? De pertencimento da pessoa dentro de determinado grupo. Então você tem aí, como que ele chama no primeiro parágrafo, a coerência e a solidariedade. Então você tem a cumplicidade dentro desse grupo, né, desse grupo étnico. E atualmente a gente trabalha mais com etnia do que raça, principalmente na antropologia. E a gente vai discutir por que isso na próxima aula, né? Então, essa questão da etnia que a gente falou, você vai dividir tudo que tem principalmente embasado nas questões culturais, né, que tem nesses grupos étnicos.
Agora, para você ter uma etnia, você também precisa ter uma identidade étnica. Então, o que é essa identidade étnica? Todo mundo fala, mas a identidade étnica dele, a identidade étnica de fulano, de Beltrano. Então, a identidade étnica, ela vai se reconstruindo e reconfigurando ao longo do processo histórico. Entenda bem, a cultura, ela é dinâmica. Tá? Se a cultura é dinâmica, essa identidade étnica também vai se tornando dinâmica e a gente vai ver por quê, principalmente nos grupos indígenas, que vocês vão conseguir visualizar mais isso que eu estou falando. Né? Então, voltando aqui, a identidade étnica vai se construindo e reconfigurando ao longo do processo histórico. Não se pode entendê-la como algo dado, definido plenamente desde o início da história de um povo. Ou seja, já nasceu você, a etnicidade, a identidade étnica já nasceu junto. Não, vai se construindo com a formação daquele povo. Né? As habilidades, os artesanatos, a cultura, uma questão de moral, ela vai sendo construída de acordo com o desenvolvimento do povo, que o povo vai crescendo, vai desenvolvendo e vão construindo essas ligações étnicas, né? E aí depois temos assim, a atribuição de pertença a determinado grupo étnico é primeiramente endógena com a sua decisão de pertencimento e a segunda exógena, que é a atribuição dadas por outros grupos. Então, para você pertencer à etnia, para você ter uma identidade étnica, você tem que ter aquela noção de pertencimento. Você tem que ter aquela decisão que você pertence a determinados grupos, por isso ou por aquilo. Então, esse é um processo endógeno, que é de dentro para fora. E aí também você tem a atribuição exógena, que é dado pelo outro, quando o outro olha, quando o outro vê, ele vai falar assim, nossa, mas ele é do grupo étnico tal. Então, esses dois componentes é que vão formar basicamente a questão da identidade étnica. Então, dado por um atributo endógeno e um atributo exógeno, tá? Mas para você compor etnia e identidade étnica, a gente também tem que falar de uma coisa que é a etnicidade. Então, esses conceitos, eles estão todos interligados, que não dá para você falar de etnicidade se você não fala de etnia, se você não fala de identidade étnica. Então, o que é a etnicidade, né? A etnicidade é um modo de identificação em meio a possíveis outras. Ela não remete a uma essência que se possua, mas a um conjunto de recursos disponíveis para a ação social, de acordo com as situações nas quais ela se localiza e as pessoas com quem interage. Um indivíduo poderá assumir uma outra das identidades que lhe são disponíveis, pois o contexto particular do qual ele se encontra determina as identidades e as fidelidades apropriadas num dado momento. Você tem aí a etnicidade, o exemplo até que o autor cita é um grupo jamaicano. Então, esse grupo jamaicano dos Estados Unidos, eles são classificados como negros e pertencem ao grupo étnico jamaicano negros. Esse mesmo grupo, se ele for para a Jamaica, ele vai pertencer a uma outra classe, que pode ser uma classe dominante, mas ele vai manter essa questão essa etnicidade, porque é aí que ele vai trabalhar as questões sociais, né, que vai permear essas questões sociais. Então, de qualquer forma, é o pertencimento dentro da etnia, e essa etnicidade ela vai tendo uma abertura, uma composição para as ações sociais daquele determinado grupo. Etnicidade. Agora a gente vai ver um pouquinho mais a fundo o que é etnicidade, que tem algumas categorias que vale a pena a gente destacar, né, para ficar mais pontuado isso daí. Só.
Bom, temos que colocar mais algumas coisas sobre a etnicidade, então vale a pena ressaltar o que? Atribuição categorial. O que é isso? A gente já falou. É quando os atores se identificam endógeno ou exógeno, no processo endógeno, no processo exógeno. O endógeno é aquele do pertencimento dentro daquela etnia, daquele grupo étnico. E o exógeno é como de fora vê esse grupo e identifica esse grupo como tal etnia X e etnia Y. Então, isso também vai compor todo o contexto da etnicidade. A outra coisa importante é a dimensão relacional e a dimensão das fronteiras aí. O que ele está falando? Isso daí é um processo que a gente define como processo político, né, que implica na dicotomia entre nós e eles. Exatamente isso, como é que nós atuamos e como eles atuam diante de nós. Então, você tem que fazer esses arranjos políticos, né, essas dimensões relacionais que os grupos étnicos fazem para poder coexistirem aí. Uma coisa interessante é que essas fronteiras, né, essas fronteiras desses grupos étnicos, elas são fluidas, elas se movimentam, né, elas se movimentam. Então, você pode o grupo pode sair, fazer outra coisa, um elemento do grupo pratica outra coisa, mas a sua questão étnica, ele pode até fazer coisas que o grupo não o grupo não faça constantemente, mas quando ele volta para o grupo, ele não mudou essa estrutura, sua identidade étnica, né? Então, isso daí é o processo político, é muitas coisas, principalmente as questões dos indígenas, né? Os indígenas, você tem muito indígena que é professor, indígena que é advogado, então eles fazem direito nas faculdades não indígenas e voltam para o povo específico. Então, é essa questão da fronteira que a gente está falando, e quando eles voltam, eles continuam tendo a sua identidade ética, você não tem esse desmantelamento, porque ele fez a faculdade, teve contato com o branco, mas ele tem sempre as suas origens e tem sempre essa identidade étnica, né? A outra coisa importante é a origem comum, ou seja, a intencionalidade dos atores em demonstrar uma ancestralidade com seu grupo étnico por meio de símbolos identitários. Então, essa questão de símbolos é muito importante, não só nas questões desses povos, mas também de todo o processo cultural de todas as sociedades, né? Porque eu já falei para vocês que nós, segundo alguns autores, nós só estamos aqui porque nós somos um animal essencialmente simbólico, nós criamos símbolos, esse jeito se projeta para o futuro e constrói as coisas através de símbolos. Então, alguns teóricos colocam exatamente isso que faz o ser humano ser o que ele é hoje pelo esse processo simbólico. Agora, os símbolos que vão remeter à ancestralidade, eles vão mudar totalmente de cultura para cultura, tá? O que é importante para mim, é significativo para mim, não é significativo para outra cultura, e aí vice-versa. Mas isso também faz parte do contexto do grande guarda-chuva que é a etnicidade. Outra coisa também que vale a pena a gente discutir é a questão desse realce e a saliência, né? É que a possibilidade do sujeito se posicionar conforme a situação de interação social na qual se encontra, que é o processo social. Ou seja, você tem um determinado grupo que no determinado local, em determinado espaço, ele tem um comportamento. E no determinado local, ele tem um outro comportamento. Você fala, mas são comportamentos diferentes? Não, é que depois, quando você acaba tendo esse rótulo étnico, as coisas começam a ser naturalmente, então eles passam a ser definidos pelo mesmo grupo. Eu acho que já falei para vocês que o autor dá exemplo de um grupo jamaicano, né? Que no sul dos Estados Unidos eles são considerados um grupo negro jamaicano, só que lá, quando ele vai para a Jamaica, ele faz uma parte de uma elite de um determinado grupo. Então,
nesses dois pontos, nesses dois locais distintos, ele mantém mesmo a sua etnia, a identidade étnica, né? Então, mas isso daí é para fazer esse processo social, essa troca social que a gente tem. Bem, ficamos por aqui, agradeço a atenção de todos, por gentileza, olhem a plataforma com as atividades que estão postas lá, bem como as dicas de filmes e documentários. Então, até o próximo vídeo.